Graça e paz, pessoal. Aqui é a pastora Maria. Eu vou hoje ministrar para vocês o quarto estudo do ano de 2026. Essa é o estudo cujo tema é o perigo da frieza espiritual. Essa videoaula é para te ajudar no estudo de célula, para que possa trazer mais clareza, mais informações e para que você, junto com a direção do Espírito Santo, junto com os seus estudos, junto com a sua busca, você possa fazer desse momento um momento muito impactante, onde Deus vai ministrar poderosamente o coração de todos aqueles que vão estar na sua célula. Amém? Então vamos lá. O nosso texto base está lá em Apocalipse 3, do verso 14 ao 22. Vamos ler? Lembrando que, se eu não me engano, esse estudo tem 8 textos. E se você puder, leia todos eles, divida eles na célula, né? Peça para os neófitos lerem, eles vão se sentir super participativos. Você pode, quando começar a célula, entregar os versículos conforme os neófitos forem chegando, para cada um já deixar a Bíblia aberta naquele versículo, ou como alguns líderes já fazem, eles imprimem todos os versículos que vão estar na célula, que vão ser usados no estudo de célula, e entregam folhas para as pessoas com todos os versículos e pergunta quem quer ler no momento. Fica ali fácil de localizar, tá bom? Então, vamos lá para Apocalipse 3, verso 14 ao 22. Hoje eu não vou ler todos os versículos, como eu disse para vocês, já são 8, mas na célula, se você tiver tempo e a participação do pessoal, peça para cada um ler o seu versículo, divida, tem Apocalipse 3, do 14 ao 22, por exemplo, são muitos versículos, divida, um lê 4, outro lê 3, faça essa divisão para que todos possam participar. Agora, se o tempo estiver enxuto, leia só o texto principal e de repente pegue um versículo de cada ponto do estudo, tá bom? Vamos lá. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, e o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou-lhes este conselho: comprem de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. E aí eu queria, né, só repetir mais uma vez esse versículo que é tão importante, cujo estudo parece ser uma pancada, né, um choque, mas na verdade é exatamente isso que o Senhor está fazendo. Ele repreende e disciplina aqueles que ele ama. Por isso que esse estudo é tão especial essa noite. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E o último. Ao vencedor, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Vamos falar um pouquinho de Laodiceia? Quem é Laodiceia? O Senhor, ele escreve algumas cartas para algumas igrejas daquele tempo. E a carta que o Senhor escreve a Laodiceia é a única carta que não tem nenhum elogio à igreja. Então, quando o Senhor escreve a carta, ele fala de uma parte boa da igreja e depois ele fala de uma coisa que a igreja tem que corrigir. A carta de Laodiceia, a carta à igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio. E quem é Laodiceia, né? Quem é essa cidade? Então, eu fui pesquisar um pouquinho para entender de onde vem esse contexto, né? Por que uma palavra que fala de quem é de morno, que não é quente nem frio? Por que uma palavra que fala de vestes brancas? Por que uma palavra que fala de colírio para enxergar melhor? Então, Laodiceia é uma cidade muito rica, que tem um sistema bancário, né? Proveniente da época, nada parecido com o que nós temos hoje.
e que faz com que ela seja uma cidade muito rica. O outro ponto, ela é uma igreja, ela é uma cidade que vivia entre os seus recursos, entre as suas as formas de gerar dinheiro, ela fazia lã escura, lã preta, e isso gerava muitos recursos para ele. Outra coisa que Laodiceia também tinha, Laodiceia não tinha água própria. Então, as águas que chegavam em Laodiceia chegavam por dutos. E elas nem chegavam frias, mas também não chegavam quentes, elas chegavam mornas. Então, esses são alguns pontos sobre a igreja de Laodiceia, sobre a cidade de Laodiceia. Ah, e na cidade de Laodiceia tinha também uma escola de medicina que fabricava um colírio caseiro muito eficiente e muito conhecido e famoso naquela época. Então, o que que o Senhor Jesus faz? Quando ele pede que essa carta seja escrita à igreja de Laodiceia, na cidade de Laodiceia, ele faz referência a coisas que Laodiceia conhece. Então, por isso que ele é tão rico em detalhes que a gente não vê, por exemplo, ele fazer menção nas outras cartas. Porque ele usa o que Laodiceia tem para comparar a sua frieza espiritual. Então, nesse estudo desse sábado, você vai ser convidado a fazer comparativos. Assim como o Senhor pediu que a carta fosse escrita fazendo comparativos com o que Laodiceia tinha, o Senhor ele vai nos levar a ministrar esta noite, na noite de sábado, comparando o que as pessoas, o que nós temos com o que o Senhor quer fazer. Amém? Então vamos lá. E aí já começa com a pergunta: em sua opinião, o que é frieza espiritual? Se tiver tempo, remeta essa pergunta para a sua célula, né? Vai ser muito legal. E aqui fala: na época dos apóstolos, Laodiceia era uma cidade muito próspera. Paulo se referia a ela quando escreveu as suas cartas aos Colossenses. Pois quero que saibais com grande luta tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e por quanto não viram a minha pessoa, para que os seus corações sejam animados. No sentido profético, essa última carta do Senhor dirigiu à igreja de Laodiceia, especialmente voltada à igreja dos tempos finais. A palavra de Deus nos adverte sobre os sinais da vinda de Cristo e revela que, nos últimos dias, por causa do aumento do pecado, o amor de muitos se esfriaria. Espiritualmente, Laodiceia representa as igrejas de hoje, ou seja, Laodiceia representa a igreja atual. Uma igreja que se afastou do Senhor, que não é fria nem quente, ou seja, uma igreja que existe, mas que não está de acordo com aquilo que o Senhor tem. E aí, nessa noite, a gente vai aprender junto três coisas que causam frieza espiritual. Gente, esse é um estudo de célula que cabe tanto para os trabalhadores de célula, no sentido de alertar para esses sinais de frieza espiritual. Sabe, serve tanto para os neófitos da nossa célula, para saber o quanto eles estão próximos daquilo que o Senhor quer ou não, mas serve principalmente para nós, aqueles que vão ministrar. Essa é uma grande oportunidade que o Senhor está nos dando, porque o estudo de célula ele faz isso. Enquanto ele toca na vida das pessoas, antes disso, na verdade, ele toca em nós. Então, que você possa ter esse estudo como uma oportunidade do Senhor para abrir os seus olhos e para que você possa verificar se a frieza espiritual, se há alguma causa de frieza espiritual na sua vida. É muito importante frisar que, mesmo no texto falando que o Senhor está a ponto de vomitar, quando o Senhor ele faz, ele pede que essa carta seja escrita, ele pede porque ele ama aquela igreja e ele quer que aquela igreja se corrija. Quando ele fala nem quente nem frio, quem é o frio? O frio é aquele que não conhece Jesus. E quem é o quente? O quente é aquele que busca o Senhor Jesus de todo o seu coração, com toda a sua força. E quem é o morno? O morno, muitas vezes, é aquele que vai para a igreja, mas já não sente o seu coração queimar. É aquele que está mais preocupado com as coisas desse mundo do que ter tempo com o Senhor no secreto. Quem é o morno? É aquele que às vezes até pode trabalhar na obra, fazer coisas, mas de forma mecânica, não com o coração, no sentido de eu estou fazendo isso para glorificar o nome do Senhor. Eu estou fazendo isso porque eu quero agradar o meu Senhor.
Então, é esses que o Senhor fala que ele está a ponto de vomitar. Mas mais uma vez, ele está a ponto de vomitar, mas ele só vai fazer isso se a igreja não se arrepender. Se a igreja não voltar atrás, voltar às primeiras obras e buscar o Senhor de todo o coração. Se a igreja permanecer nessas áreas que nós vamos falar agora, a igreja entende as pessoas, tá? Se as pessoas continuarem dando espaço para essas coisas que nós vamos ministrar agora, mais do que para o Senhor, provavelmente essas pessoas serão vomitadas. Provavelmente essa igreja será rejeitada. Mas o que o Senhor nos faz essa noite é um alerta. Ele não está nos punindo, ele não está punindo a igreja. Ele está alertando a igreja de onde ela tem errado, para que ela volte atrás e ela pare com esse erro e que ela deixe de ser morna e volte a ser quente. Amém? Então, o primeiro ponto fala. A frieza espiritual é causada pelo excesso de preocupação com as coisas materiais. Aí nós temos dois textos, Lucas e Mateus, que falam um pouquinho disso. Como eu disse, não vou ler os textos aqui, eles estão separados, mas se você tiver tempo na sua célula, leia, tá bom? Vou ler só Mateus, vamos lá. Falei que não ia ler, mas vamos lá. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. E o que que o Senhor quer nos dizer nessa noite? A Igreja de Jesus encontra-se hoje em uma situação decisiva, pois vivemos nos tempos finais. O tempo da justiça própria, do materialismo, do bem-estar e do egoísmo. Todas essas coisas conduzem a igreja a uma frieza espiritual. Esse era o problema da igreja de Laodiceia. Aqueles crentes diziam: somos ricos e de nada temos falta. Mas na verdade eram pobres e miseráveis espiritualmente. Em sua opinião, o que leva um cristão a se esfriar na fé? E aí fala desse excesso de preocupação com as coisas materiais. Quando uma pessoa, ela está mais preocupada com o seu trabalho, ela está mais preocupada com a sua conta bancária, ela está mais preocupada com o seu carro, ela está mais preocupada com a sua casa, casa não família, tá? Tô falando do edifício. Quando ela está mais preocupada com o tênis que ela vai comprar, com a roupa que ela vai vestir, com o restaurante que ela vai para postar, com as coisas materiais. Isso vai fazendo com que essa pessoa se esfrie espiritualmente. Isso vai causando uma frieza que vai fazendo com que a pessoa já não tenha mais desejo pelas coisas do Senhor. E nessa noite, eu queria que você se perguntasse, que se você puder, pergunte para sua célula também. O que é mais importante? Estar em comunhão com Deus ou ter um salário maior e trabalhar até altas horas? O que é mais importante? Ter esse relacionamento com o Senhor ou ter que trabalhar muito para conseguir trocar de carro e ter o melhor carro? Não há, eu volto a repetir, nenhum problema em conquistar bens materiais. O problema é quando essa conquista toma o espaço que deveria ser do Senhor. Se pergunte intimamente: quem tem sido mais importante? A sua preocupação tem estado mais nas coisas materiais ou tem estado nas coisas do reino? O segundo ponto é: a frieza espiritual é causada pelo menosprezo da necessidade de comunhão com Deus. E aí temos nós dois textos novamente, Isaías e Mateus. Eu vou em Mateus 15, 8, que diz o seguinte: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E o tópico diz o seguinte: na igreja de Laodiceia, a frieza espiritual estava acompanhada de um orgulho espiritual. Aquela igreja havia negligenciado a comunhão com Cristo. Estavam tão abastados materialmente, ou seja, tinham tantas coisas materiais, que já não sentiam mais necessidade de oração e estudo da Bíblia. Tinham dinheiro, eram ricos, prósperos. No entanto, Jesus se encontra do lado de fora das suas vidas e de seus projetos. Da mesma forma, estava o povo de Deus na antiga aliança, e aqui é no texto de Isaías que ele refere-se. Conforme o texto lido pelo profeta Isaías, já não tinham prazer na comunhão com o Senhor. Infelizmente, essa também é a realidade de muitos cristãos nos dias de hoje. Você tem prazer em estar em comunhão na casa do Senhor? Você tem prazer em estar em comunhão no secreto com o Senhor?
Você tem prazer em ler a palavra do Senhor? Você tem prazer em se consagrar através dos jejuns para o Senhor? Ou você já não tem mais nenhuma alegria em fazer isso? Ou quando faz, faz apenas porque é ordenado? O que o Senhor espera é que nós venhamos ter alegria em fazer coisas que vão nos aproximar dele. O que o Senhor espera é que nós venhamos ser filhos, que quando somos chamados a conversar com o Pai, nós venhamos largar tudo e ir na direção dele. Essa é uma noite onde o Senhor está chamando você, a sua célula, a falar com Ele. Essa é uma noite onde cada um de nós, depois da célula, devemos voltar para casa pensando: eu quero me conectar com o Senhor, porque o Senhor está ali me esperando. Que em nome do Senhor Jesus, cada um de nós venha ter prazer, prazer em entrar no secreto, prazer em meditar na palavra, prazer em ouvir a voz do Senhor, prazer em abrir o nosso coração para Ele. Então, quando nós não temos mais esse prazer, quando nós fazemos qualquer coisa, qualquer outra coisa é mais importante do que estar no secreto com o Senhor. Isso mostra que nós estamos nos esfriando. E o Senhor não quer que a gente se esfrie. O Senhor quer que a gente queime e queime na presença dele e por ele. Amém? E o último tópico: a frieza espiritual é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. Está lá em Marcos 8:36. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A igreja de Laodiceia estava tão presa às coisas terrenas que já não se preocupava com a vida eterna. Infelizmente, muitos na igreja moderna vivem a mesma realidade. Quantos dos chamados cristãos já não se importam mais com a vida espiritual, muito menos com a eternidade? O envolvimento excessivo com o mundo material e a falta de comunhão com Deus acaba deixando Jesus de lado, do lado de fora de suas vidas e interesses. A frieza espiritual é causada pela indiferença a respeito da vida eterna. Qual foi a última coisa que você comprou? Pensa aí. Foi um perfume, foi um celular, foi uma comida, foi, o que que foi? Foi um carro, foi uma casa, foi uma roupa? Quando fala que essa indiferença é causada, essa indiferença a respeito da vida eterna causa essa frieza, ele está falando que nada que a gente conquiste nesse mundo vai se comparar se nós perdemos a nossa alma. Nada que a gente ganhe nessa vida vai se comparar se nós perdermos a nossa alma. É engraçado porque às vezes a gente, numa ingenuidade, até numa imaturidade, a gente acha que a gente tem que conquistar tudo a qualquer custo. Mas o fato é que a nossa vida é um conto ligeiro. Ninguém sabe o dia nem a hora. Você, hoje, de todas as suas conquistas, o que você levaria para o céu? O que você levaria para a eternidade? Será que chegando lá na eternidade, você reconheceria Jesus? Ou você ficaria procurando os seus bens? Quando nós falamos desse ponto, a indiferença a respeito da vida eterna, isso nos faz lembrar que a nossa vida aqui é muito curta, se comparada à eternidade que nós vamos passar com o Senhor. E se nós estamos aqui nessa vida, nós temos que garantir o passaporte para que nós venhamos estar nessa vida eterna, para que nós venhamos estar com o nosso eterno. Mas se nós continuarmos buscando as coisas desse mundo, mais uma vez, somente as coisas desse mundo, e deixando de lado o que é eterno, deixando de lado o que não muda, o que não acaba, nós provavelmente não vamos ter essa vida eterna que o Senhor nos promete. Agora é tempo de chuva e infelizmente a gente vê muitas notícias tristes de alagamento, de casas desabando, de vidas sendo ceifadas. E o fato é que isso também nos leva a pensar.
Talvez aquelas pessoas demoraram anos para conquistar aquela casa. Talvez aquelas pessoas demoraram anos para conquistar aquele carro que a correnteza levou. E se derem sorte, né? Elas sobreviveram. Mas aí elas veem todo o esforço delas saindo pelas mãos, indo embora, sendo destruído por uma chuva. O que você constrói com o Senhor não é destruído por nenhuma chuva. Se você decidir estar com o Senhor, priorizá-lo, você vai sim conquistar coisas nessa terra, porque o Senhor tem alegria em abençoar e presentear os seus filhos. Mas se você construir acima de tudo um relacionamento íntimo com Ele, Ele não vai deixar que as coisas se destruam, que você fique desesperado porque perdeu um emprego, porque perdeu dinheiro, porque perdeu casa, porque perdeu carro. Por mais difícil, e a gente sabe que a luta vem para todos, né? No mundo jaz do maligno. Se você escolher ser queimar de amor por Cristo, se você escolher priorizar a comunhão com Ele e não as coisas deste mundo, você vai viver uma vida de bênçãos, de provisão, de prosperidade. Mas acima de tudo, você vai viver uma vida que te prepara para o eterno. Te prepara para um dia fechar os olhos aqui e abrir na eternidade, glorificando o nome do Senhor. Uma vida que te permite aqui sentir a presença do Senhor, sentir o abraço dele, sentir o cuidado dele. E quando você fechar os olhos, se encontrar com ele no céu, se encontrar com ele para uma vida eterna de alegria, uma vida eterna de louvor, uma vida eterna onde não vai haver mais choro, onde vai haver mais dor, onde não vai haver mais tristeza. O que o Senhor quer que a gente construa todo dia não é algo que pode ser destruído por esse mundo. O que o Senhor quer que a gente construa todos os dias é algo eterno. Então, se de alguma maneira a frieza espiritual já chegou aí, se arrependa. Ouça o Senhor bater na porta e convide ele a entrar. Deixe ele se sentar e ceiar com você. Deixe ele te dizer o quanto ele te ama, o quanto ele se importa com você e o quanto ele deseja fazer maravilhas. Mas para isso, você tem que deixar Jesus entrar na sua vida. Não dá para deixar ele lá do lado de fora. Não dá para ficar priorizando outras coisas. Que essa seja uma noite onde toda frieza espiritual bata em retirada. Que essa seja uma noite onde todo comportamento morno bata em retirada. E essa seja uma noite onde você, a sua célula, possa queimar por Jesus, possa priorizar Jesus e possa viver aquilo que o Senhor reserva para aqueles que o amam. Amém? E para concluir, diz o seguinte: há muitos cristãos em nossos dias que se acostumaram a viver com ativismo desfriado dentro da igreja. Ativismo desfriado é aquela pessoa que faz um monte de coisa dentro da igreja, mas não conhece o dono da igreja, perdendo assim a comunhão com Deus e ficando apenas com a religiosidade. Então eu vou no culto, mas eu não sinto Deus. Eu vou na célula, mas eu não sinto Deus. Eu trabalho, eu sirvo Jesus, mas eu não sinto Ele. É como se você estivesse numa grande empresa e você não conhecesse o dono da empresa. Ou melhor, é como se você estivesse numa grande empresa e o dono dessa empresa fosse o seu pai e você não tivesse acesso a ele. Não porque o seu pai não quer, mas porque você não vai até ele. Deus é nosso pai. Ele quer nos dar todas as coisas que essa terra promete. Mas para isso, nós temos que saber que nós temos acesso a ele, nós temos que priorizar esse acesso. Quantos dos chamados cristãos já não se importam mais com a vida espiritual, muito menos com a eternidade? O envolvimento excessivo com o mundo material. Opa, li errado, desculpa, gente. Que nessa noite possamos refletir sobre nossa vida espiritual e não permitir que os cuidados dessa vida, a falta de comunhão com Deus e a indiferença em relação à vida eterna venham nos afastar do amado de nossa alma. O Senhor é o que nós temos de mais precioso. Então, que você possa tomar posse disso e que você possa viver dessa forma, sabendo que Ele é o seu bem mais precioso e que você não deixe os bens materiais
estarem na frente do Senhor, que você não deixe as distrações impedirem a sua comunhão e que você não deixe o que é terreno impedir de você ver o que é eterno. Amém? Nós temos os nossos recados, deem os recados, incentive as pessoas a participarem da saindo da rotina na segunda-feira para os casais, na terça-feira oração de mulheres, na quarta oração de homens e principalmente incentive essas pessoas a queimar no encontro com Deus, dia 27, 28 e 29 de março. Talvez há pessoas na sua célula que estão frias. Fale para elas que o Senhor deseja que elas queimem e que isso acontece no encontro. Se a pessoa está morna, fale também. Vá ao encontro para que você volte a queimar pelo Senhor. E você, que é trabalhador de célula, não deixe de fazer a sua inscrição. Volte a queimar. Queimar não só servindo com as mãos, mas servindo com o coração. Que Deus abençoe muito vocês, que vocês tenham uma célula linda, em nome de Jesus.